Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos começar mais uma Parashá, Mishpatim, Midrash da Parashá Mishpatim. Depois de dar os 10 mandamentos aos judeus, Hashem lhes ensina Mishpatim, leis que falam sobre como um judeu deve se portar com o outro. A Torá ensina que devemos cumprir 2 tipos de mitzvot. Primeira, mitzvot em relação a Hashem, por exemplo, acreditar em Hashem e temê-lo. Segundo, mitzvot em relação ao outro judeu. Por exemplo, um judeu pode pegar algo que não lhe pertence? E se ele pega algo que não é seu, como deve ser punido? O que acontece a um judeu que machuca ou prejudica outro judeu? A Parashá nos ensina leis que tratam do prejuízo causado às pessoas ou às suas propriedades. Estas leis são chamadas de Mishpatim. Quando Hashem ensinou os Mishpatim a Moshe, Hashem deu aos judeus 10 mandamentos no Har Sinai na manhã do 6º dia de Sivan. Naquela noite ele ensinou a Moshe os Mishpatim, e Moshe os ensinou aos judeus. Como Moshe costumava ensinar Torá ao povo judeu? Como o povo judeu normalmente aprendia novas mitzvot de Moshe? Primeiro, Hashem falava mitzvah ou algumas mitzvot juntas a Moshe. Então Aharão, irmão de Moshe, entrava na tenda de Moshe e este lhe ensinava tudo o que havia aprendido. Os filhos de Aharão, Elazar e Itamar, entravam, Moshe repetia a mitzvah para eles. Ao mesmo tempo, Aharão, que estava sentado ali, ouvia a mitzvah novamente. Quarto, agora os 70 Ezequinim, os anciãos, entravam. Novamente Moshe repetia a mitzvah, enquanto Aharão e seus filhos escutavam. Os Ezequinim então se sentavam. Quinto, finalmente o povo era reunido. Pela 4ª vez, Moshe repetia o que ele aprendera de Hashem. Sexto, agora Moshe saía. Aharão se levantava e ensinava a mitzvah outra vez a todos que estavam presentes, então ele saía. Sétimo, depois era a vez de Elazar e Itamar repetirem a mitzvah em voz alta e saírem. Então os Equinim ensinavam a mitzvah mais uma vez ao povo. Desta forma, cada nova mitzvah era ensinada a todo judeu 4 vezes. Mais tarde, os judeus continuavam conversando sobre as mitzvot uns com os outros. Era o trabalho dos Equinim assegurar que cada judeu entendesse e conhecesse bem cada mitzvah. Uma lição que podemos aprender aqui: não é suficiente estudar a Torá apenas uma vez, a fim de saber realmente Humash, Mishnayot ou Gemará. Você precisa estudá-la de novo e de novo. Somente se você repetir pacientemente o que estudou mais uma vez e mais uma vez, você se tornará um Talmid Raham. Uma história. O aluno que não conseguia se lembrar do que estudava. Um aluno de Torá estava muito triste e desencorajado. Ele sempre estudava a Torá e sempre se esquecia do que estudava. Seu mestre Rabi Shimon Bar Yochai não estava mais vivo. Assim o aluno foi até o túmulo dele, onde chorou amargamente. Se eu nunca consigo me lembrar do que estudei, como poderei algum dia ser um Talmid Raham? Naquela noite o aluno teve um sonho. Rabi Shimon Bar Yochai apareceu para ele e lhe disse: se você atirar 3 pedras em mim, eu virei. Qual o significado deste sonho? O aluno ficou pensando. Ele foi até um Raham que sabia como explicar sonhos. Você pode me dizer o que significa este sonho? Ele lhe perguntou. O Raham explicou: você não se recorda do que estuda porque você não repete o suficiente. Seu mestre está dizendo que se você repetir 3 vezes tudo aquilo que estudar, você se lembrará. O aluno seguiu o conselho à risca. Daquele momento em diante, ele se assegurou de repetir tudo o que estudava e nunca mais se esqueceu. Como tratar um judeu que foi vendido como escravo? Moshe ensinou aos judeus: um homem judeu que roubou dinheiro e não pode devolvê-lo deve ser vendido como um servo a outro judeu.
mas ele não pode ser vendido como escravo para mais de 6 anos. Os juízes do Beit Din, que vendiam um ladrão, entregavam o dinheiro da venda à pessoa que fora roubada. Embora o ladrão tenha pecado e seja punido, tornando-se um escravo, ainda assim a Torá ordena que seu mestre o trate bem. Há várias leis que seu mestre deve obedecer. Aqui estão algumas delas. O mestre que compra um escravo judeu está proibido de vendê-lo a outra pessoa. O mestre deve dar a seu servo judeu a mesma comida que ele come. Se ele tem carne para a janta, ele não pode dar peixe ao escravo e dizer: peixe é suficiente para um escravo. O mestre não pode dormir em uma cama mais confortável que a do servo. Ele não pode dizer: eu preciso de um colchão firme em uma cama forte, mas para o meu escravo um colchão velho em uma cama bamba é o suficiente. Ao contrário, ele deve dar a seu servo exatamente o mesmo tipo de cama que ele usa. O mestre não pode mandar seu servo judeu fazer tarefas inferiores que o farão se sentir mal. Por exemplo, ele não pode ordenar: tire meus sapatos, nem pode mandar o servo fazer trabalhos desnecessários, tal como esquente um pouco de água quando ele nem quer esta água. É proibido ao mestre ordenar que seu servo judeu faça trabalhos regulares para ele à noite. Ele só pode ordenar que faça o seu trabalho durante o dia. O mestre pode dar a seu escravo judeu uma escrava canaanita, não judia, como esposa. Normalmente um judeu não pode se casar com uma escrava canaanita, mas neste caso a Torá faz uma exceção porque este homem é um ladrão que se afastou da santidade do restante do povo judeu. No entanto, nenhum judeu pode permanecer escravo por toda a sua vida. Quando um servo judeu é libertado? Primeiro, todo escravo judeu é libertado assim que começa o 7º ano seguinte à sua venda. Ele não pode ser vendido como escravo para mais do que 6 anos. Ele não tem de pagar a seu mestre nenhum dinheiro quando vai embora. Pelo contrário, seu mestre deve dar-lhe presentes, como você verá em Parashá Re'eh. 2. Se um ano de Yovel ocorre em algum momento durante os anos de trabalho do escravo, este é libertado no começo do ano de Yovel. Depois de cada 7 anos de Shemitah, 49 anos, o 50º ano é o ano de Yovel. Terceiro, se alguém der ao servo dinheiro para que ele se liberte, ele deve pagar o saldo devedor ao seu mestre e então estará livre. Por exemplo, se ele foi vendido para servir por 3 anos ao preço de R$3.000, 1.000 por ano, ele pode se redimir no final do primeiro ano pagando ao seu mestre 2.000 ou no final do segundo ano pagando-lhe 1.000. Se o mestre morrer e não tiver nenhum filho, o servo fica livre. Se o mestre tiver um filho, ele continua a servir ao filho. E quinto, se o mestre deseja libertar o servo antes do prazo, ele pode fazê-lo. O servo cujo mestre faz um furo em sua orelha. Depois que o servo trabalhou os anos estipulados, seu mestre lhe diz: você estará livre. O servo pode responder: eu não quero ir embora, eu gosto do senhor, meu mestre, e eu gosto de minha esposa, a escrava canaanita, e de meus filhos. Prefiro continuar com o senhor. Assim o mestre leva o escravo diante de um Beit Din de 3 juízes. Eles colocam o servo próximo a uma porta. Usando um instrumento de ferro com uma ponta afiada, eles fazem um furo em sua orelha direita. Tal servo é chamado de Eved Nirtzah, um servo cuja orelha foi furada. Então, ele permanece a serviço de seu mestre até este morrer. Se o ano de Yovel chegar, o servo é libertado, mesmo que seu mestre esteja vivo e bem. O Midrash explica porque um judeu que quer continuar sendo escravo tem a sua orelha furada e porque próximo a uma porta. Hashem quer que todos os judeus sejam seus servos. Ele disse a Bnei Israel em Matan Torá: vocês são meus escravos, que eu tirei do Egito. Um judeu que é um escravo de um mestre humano não pode servir a Hashem bem. Ele não está livre para estudar Torá e nem cumprir as mitzvot sempre que desejar. Ele sempre tem de estar a serviço de seu mestre. Assim, se um escravo judeu decide continuar servindo ao seu mestre depois de 6 anos, ele está escolhendo servir menos a Hashem. Hashem diz sobre ele: você ou seus antepassados não ouviram no Har Sinai que devem servir a mim? Parece que você não escutou direito.
porque prefere servir ao mestre humano? Como um sinal de que você não escuta bem, sua orelha será furada. Isso mostrará que eu não estou satisfeito com você. A orelha do servo é furada próximo a uma porta para lembrá-lo que todos os judeus se tornaram escravos de Hashem quando espalharam sangue nos batentes e do alto de suas portas, na noite de Pêssar, no Egito. Novamente isto fará o homem pensar: Hashem prefere que eu sirva a ele e não a um mestre humano. Vamos continuar amanhã. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!